Então, antes de mais nada, hoje eu sou um dos coordenadores de engenharia do Banco BV. Até pouco tempo atrás eu era especialista, eu acabei fazendo a migração para a área de coordenação, então eu coordeno alguns times no Banco BV, todos times de engenharia, e eu tenho um pezinho muito forte no chapter mobile dentro do BV. Eu também sou coordenador da Flutterando. A Flutterando é a maior comunidade de Flutter do Brasil. Alô, alô, boa. A Flutterando é a maior comunidade de Flutter do Brasil e a segunda maior do mundo. A gente se orgulha bastante de falar que o Brasil é o segundo maior país do mundo em utilização e adoção de Flutter. Ele só perde para a Índia, porque a Índia, vamos ser sinceros, né? Dá-lhe profissional de tecnologia lá. Sou um grande entusiasta, mentor, tenho um canal aqui no YouTube também, depois vocês podem correr lá, conhecer um pouquinho, eu tenho aulas de introdução a Dart, ao Flutter, arquitetura com Flutter, conceitos avançados, conceitos básicos e por aí vai. Sou muito ativo no Telegram também, vocês me encontram lá nas comunidades de Flutter, de Dart, um pouquinho de Java também, confesso. E no LinkedIn, me adicionem, gosto de conversar bastante. Gosto de conversar bastante lá, sou bem acessível, então me adicionem no LinkedIn, vamos fazer esse network e bora lá, gente. Então, antes de falar um pouquinho de Flutter, vamos ver aqui alguns dos conceitos, alguns problemas que a galera pensa a respeito do Flutter quando eu falo de nativo. Então, o que é uma tecnologia nativa? É aquela onde eu tenho que desenvolver um aplicativo para o Android e outro aplicativo para o iOS. Eu tenho que ter um desenvolvedor que faz o Android e um outro que faz o iOS. Então, o desenvolvimento para isso é lento. Por quê? Porque eu tenho que desenvolver para uma plataforma e depois para outra. Ou tenho equipes, duas equipes para desenvolver para essas plataformas. Os designs, dificilmente você vai estar com aquela fidelidade ao mockup, seja um Figma, um Adobe e etc. Então, o iOS ele tem um estilo, que é o Cupertino, o Android ele tem ali o Material, e para você chegar naquele design que o designer ali desenhou, que ele pensou, é um tanto quanto difícil em tecnologias nativas. Ambiente, diversidade de ambiente. Então, para desenvolver para iOS, obrigatoriamente eu preciso ter um Mac. Eu preciso do Xcode. Para fazer o build, eu preciso, infelizmente, passar por toda a burocracia que é a Apple. A gente sabe que a Apple, infelizmente, não colabora com os desenvolvedores. Então, um Mac é caro, um Mac não é acessível. Preciso ter uma máquina robusta. E para rodar o Android, eu também preciso ter toda uma configuração do Android Studio, que é pesado, é um software que exige uma máquina, um hardware poderoso. Times, preciso de 2 ou mais times. Um time que trabalha do iOS, um time que trabalha com Android. Pode ser que tenha times onde o desenvolvedor faz Android e iOS? Já vi acontecer, tá? Mas dá-lhe trabalho. Dá-lhe trabalho. Então, gente, o Flutter é uma das possíveis soluções. Vocês vão ver no decorrer que tem outras soluções como o Flutter, mas eu vou mostrar para vocês por que o Flutter sobressai sobre as outras possíveis soluções, tá? Então, antes de mais nada, o que é o Flutter? O Flutter, como descrito pela própria Google, criadora do Flutter, ele é um UI toolkit. Então, ele não é um framework, não é uma linguagem. O Flutter ele é um toolkit para desenhar telas. Simples, simples, simples assim. Mas como assim, David, desenhar telas? O Flutter ele foi feito, grande parte, em cima de uma engine para desenvolvimento de jogos 2D, que essa engine se chama Skia. Quem que utiliza o Skia? O Firefox é um exemplo. Então, lá o navegador Firefox, ele utiliza o Skia. E por essa possibilidade que o Flutter se aproveitou dessa engine,
que desenha jogos, o Flutter ele consegue fazer renderizações até em 120 Hz. Então, pensa uma animação, um jogo, tudo isso o Flutter consegue fazer com uma maestria muito grande. Por quê? Porque, no final, o Flutter está desenhando os componentes da tela. Ele não está indo lá, chamando um botão do nativo e etc. Tudo no Flutter é desenhado. O Flutter ele é um UI Toolkit, então, ele é uma engine para a gente estar desenhando telas, mas ele precisa ter uma linguagem de programação, tá? Para a gente conseguir fazer as nossas lógicas por trás e etc. A linguagem que o Flutter utiliza é o Dart. Então, o Dart é uma linguagem também do Google, ela é C-styled, ou seja, ela é muito parecida com Java, com JavaScript. Então, para quem já tem essa noção dessas linguagens, vai olhar o Dart e vai falar, caramba, eu já conheço isso. Está bem perto aqui, então, do que eu já conheço. Eu, por exemplo, quando comecei a estudar o Flutter, eu nunca parei para estudar o Dart, tá, gente? Eu confesso. Eu trabalhava muitos anos antes já com Java. Então, quando eu olhei o Dart, falei, poxa, já é mais ou menos aqui o que eu conheço. Estudei ali o Dart Tour, que é uma documentação de 15 minutos, e pronto, já tinha feito o meu Word na linguagem, segui adiante. Aqui comentando um pouquinho também de como o Flutter, para onde que eu consigo produzir códigos com o Flutter. Eu consigo criar aplicativos para iOS, para Android, para web, para Windows, Mac, Linux, Embedded. A gente já tem cases, e cases grandes, de aplicativos Flutter rodando, por exemplo, nos carros da BMW. A gente já tem cases de Flutter rodando em relógio, já tem cases de Flutter. Tem um aplicativo muito grande da Google que está totalmente em Flutter agora. Não lembro se é o Google Pay. É um desses aplicativos bem grandes da Google, mas está totalmente reescrito em Flutter. O último contato que eu tive com a galera do Google, eles comentaram que a gente já tinha mais de 500 milhões de aplicativos em Flutter em todo o mundo na loja da Google. Tá? Então, gente, o Flutter está muito, muito grande. Essa imagem é da versão 2, porém, a gente já está na versão 3 do Flutter. Na versão 3, é a versão mais atual, já é 3 e uns quebradinho, o Flutter ele trouxe um suporte bem bacana agora para jogos. Então, o Flutter ele nasceu de uma engine de jogos e não fazia sentido ele também não trazer esse suporte ainda maior para jogos. Então, a gente tem um pacote, que é como se fosse um adicional ali para Flutter, que é o Bonfire, que foi escrito por um brasileiro, tá? É o Rafa lá do Rio de Janeiro, e o Bonfire ele oferece a possibilidade para a gente criar uma série de jogos com todos os mecanismos super facilitados. Quando eu entrei na faculdade, gente, eu queria ser desenvolvedor de jogos. E na minha época, meu professor de estrutura de dados foi começar a ensinar estrutura de dados com jogos com um software chamado Greenfoot. Eu torço para vocês não terem conhecido o Greenfoot, tá? Eu desisti de ser programador de jogos por conta do Greenfoot, e hoje eu acho que se fosse com o Flutter eu teria gostado, e talvez hoje minha carreira seria bem diferente. A última versão do Dart é a 2.17, então o Dart ele acompanha muito de perto a evolução do Flutter. O Flutter puxa o Dart puxa o Flutter. Tá? O Dart também, eu tenho outras aplicações para ele, eu consigo rodar o Dart back-end, subir APIs com Dart, etc., fazer serverless com ele e por aí vai. Como que funciona a programação nativa, para assim que a gente chegar ali no Flutter, vocês entenderem, por que ele é um diferencial bacana, tá? No nativo, eu escrevo minha base de código, seja para Android em Kotlin, em Java aí para o mais legado, né, para o antigo, no iOS com Swift, ou o mais legado também Objective-C. Esse código nativo, ele fala com a plataforma, então ele consegue falar com os plugins de localização, áudio, com Bluetooth, com câmera, com sensores e etc. E ele também fala ali com esse ORM de widgets ali que ele chama,
que é toda a parte aos componentes nativos daquela plataforma. Então, como eu comentei, o Android ele trabalha lá com os componentes do Material Design. O iOS trabalha com o Cupertino Design. Então, o iOS, a gente pega um aplicativo, ele tem aquela corzinha cinza, aqueles componentes mais amenos, ele tem todo um padrão ali de componentes que são daquela plataforma. A mesma coisa acontece para o Android, ok? Qual que é o principal concorrente do Flutter que está há muito mais anos aí no mercado? Eu, pessoalmente, já trabalhei, gosto também, tá? Não vou criticar. É o React Native. O React Native, ele é uma solução bem bacana, onde eu escrevo toda a minha base de código com JavaScript. Então, aqui é bacana que quem já trabalha muito tempo com web, trabalha com Angular, com React, com Vue.js, ou com o próprio JavaScript, já tem toda essa linguagem aqui. Você não precisa parar para aprender uma linguagem. Então, o JavaScript, para os aplicativos de React Native, como que funciona o React Native? Eu tenho em determinado lugar, a única diferença é que eu tenho uma ponte, a bridge, que a gente chama, onde ele converte todo esse código JavaScript para conversar com componentes nativos. Então, ele faz a conversão do JavaScript para chamar o componente nativo. Tá? Pensa que realmente ali, digitei o código, na hora de executar, ele faz essa conversão e chama o componente nativo. Ok? É assim que o React Native funciona. E o Flutter, David? O Flutter ele é um pouquinho diferente. Por que ele sobressai do React Native? Ele não tem a bridge. Ele não tem esse tempo onde eu utilizo aqui o mecanismo de conversão de código do JavaScript para estar falando com os componentes nativos. Como o Flutter ele não utiliza os componentes nativos, ele desenha tudo na tela. Lembra que eu falei lá no início que o Flutter ele tem uma engine que é o Skia por trás e o Skia desenha? Então, tudo no Flutter é desenhado. Desde uma cor, um botão, tudo aquilo ali não são componentes nativos, é tudo desenhado na tela. Então, toda vez que eu, usuário, eu, programador, vou lá, altero uma cor, aquela cor ela é descartada e ela é redesenhada, repintada na tela através do Skia. Ok? Então, tudo ali no Flutter, ele tem essa facilidade. E quando eu preciso falar com a plataforma, preciso falar lá com Bluetooth, preciso falar com GPS, com a câmera, eu tenho canais de plataforma. Eu escrevo um código bem simples, que ele fala com o código nativo, tá? Para mim está falando com aquele hardware de uma forma bem simplificada. Então, eu escrevo um código em Dart, abrir câmera, tirar foto e etc., e esse código ele vai lá, chama o plugin, e o plugin encapsula toda essa regra de falar com o hardware ali por baixo. Então, é bem bacana. No final, a gente nem fica sabendo como o plugin está conversando com o hardware. Posso escrever plugins? Totalmente viável. Tá? E no Flutter, gente, quem já estudou um pouquinho já deve ter ouvido falar de widgets. No Flutter, a gente tem aqui uma brincadeira, né, que tudo é widget. Tudo. Um botão é widget, um texto é widget, uma página é um widget é um widget, vários widgets são um widget. Então, afinal, o que é um widget, né? A gente vai ver agora alguns pequenos exemplos. Então, antes de comentar dos widgets, vamos ver alguns pilares deles. O primeiro pilar é a aparência. Então, lembra que eu falei lá que no nativo, eu tenho uma dificuldade grande para reproduzir o design que o nosso time de UX faz, que o designer fez, pegar aquele protótipo do Figma e, dependendo da animação, dependendo da forma que ele se comporta, é muito difícil de eu reproduzir. No Flutter, isso é fácil. Então, um dos pilares do widget é a aparência dele. O segundo pilar é fluidez. O Flutter ele renderiza a 120 Hz, então a gente aproveita isso. Poucos celulares no Brasil, tá, têm a capacidade de renderizar a 120 Hz, a grande maioria é 60 Hz. Beleza? É bacana deixar isso bem comentado, porque senão daqui a pouco o pessoal está falando, pô, David, não roda aqui 120 Hz, mas poucos celulares têm aí a capacidade de rodar 120 Hz.
animações no Flutter é muito fácil de fazer, gente. Ele já tem uma série de animações prontas. 2 ou 3 comandinhos prontos. Você já tem uma animação extremamente performática e fluida. Tá? Faça você mesmo. O Flutter ele tem uma série de componentes prontos. Então, ele tem componentes da estilização do Material, componentes da estilização do Cupertino. Então, se você quiser criar um aplicativo para o Android com a estilização do iOS, você pode chamar lá os Cupertino Widget e pronto, você já tem toda a customização, todo o layout, cores, paleta de cores feita. Mas você também pode criar a sua paleta de componentes. Eu quero um botão que esse botão ele é quadrado, quando eu clico ele vira roxo, e depois ele se expande e acontece determinada coisa. É possível e é simples de fazer isso. Imaginação. Você consegue criar o layout que for. Até hoje eu não consegui ver um layout que a gente não foi capaz de criar. Alguns layouts são bem mais difíceis, quando eu tenho curvas, que eu tenho que utilizar canvas, que eu tenho que fazer alguns cálculos matemáticos de fato para estar fazendo animações, formatos diferentes. Aí é um pouquinho mais chato, mas é possível, tá? A gente tem ferramentas onde eu coloco um SVG, por exemplo, de um formato, ele me dá todo o código do desenho daquilo na ferramenta de desenho do Flutter. Isso aqui, essa página aqui, esse grande, sei lá que aplicativo que é esse, pensa que ele é todo um widget, gente. Só que o widget, ele tem uma estrutura, e eu gosto que vocês... Quem aqui já viu a estrutura de árvores? Estrutura, árvore. Como que funciona uma estrutura de árvore? Eu tenho pai, tenho filho, cada filho pode ter outros filhos, ok? Então, pensa que realmente eu vou descendo de cima para baixo. No Flutter, é mais ou menos isso que funciona também, tá? Então, o Flutter, um dos primeiros widgets dele é o scaffold. Então, o scaffold é essa bordinha rosa aqui em volta, tá? Ele é onde ele pode falar para a gente qual vai ser o corpo, qual vai ser a app bar, que fica lá em cima, qual vai ser a bottom bar, que fica aqui embaixo. Eu tenho widgets no Flutter, onde eu posso colocar um widget em cima do outro. Então, eu tenho a scaffold, que é o primeiro widget. A scaffold tem 2 irmãos. A app bar, que é o verdinho lá em cima, e a tab bar, que é o azulzinho aqui embaixo, tá? Dentro do scaffold, no corpo dele, eu tenho um container. O que esse container é, David? Ele nada mais é do que um espaço onde eu posso falar altura, largura, cor, se esse container tem bordas arredondadas, se não tem. Eu brinco que o container é o nosso widget mais coringa. Com ele eu consigo criar qualquer coisa. Eu consigo criar um botão, eu consigo criar um card que nem esse, eu consigo, fazer realmente qualquer coisa com o container. Então, ele é o primeiro widget que eu indico qualquer pessoa a estudar. Tá? Próximo widget que eu tenho aqui é o text. Então, eu tenho o scaffold, que é o corpo. Dentro do scaffold, eu tenho um container. Dentro do container, aqui laranjinha, eu tenho um text. O text é o widget mais simples possível. Eu chamo text, passo o texto dentro dele, e ele mostra o texto na tela. Simples, ele não tem outros segredos. Tem um parâmetro que eu passo, que ele passa estilizações, para mim ter um texto com fonte Arial, com fonte, com outro tipo de fonte, com o texto sublinhado e etc. Totalmente possível. Tem o arrow. Arrow é um tipo de widget especial que nos permite ter uma sequência, alinhar widgets um do lado do outro, ok? E aqui, em vermelhinho, eu tenho um widget personalizado. Lembra que eu falei para vocês que tudo é widget? Conforme eu vou agrupando os widgets, eu crio um widget personalizado. Então, o card vermelho aqui, onde ele tem uma imagem com uma bolinha, uns ícones aqui embaixo e um texto, é uma sequência de widgets, tá? E eu brinco, eu gosto de simplificar muito, que o Flutter é que nem Lego. Eu vou montando, vou juntando as pecinhas, e no final eu tenho o meu design pronto. Então, ele é muito parecido com Lego. Widgets de layout. Então,
Aqui eu tenho mais, tá? Eu tenho vários outros widgets de layout, mas aqui são os 3 principais, os 3 que a gente mais vai utilizar. Primeiro aqui, o widget de alinhamento. Então, poxa, David, eu quero colocar um texto na tela e eu quero que ele fique alinhado lá na esquerda, no topo. Então, eu envolto o meu texto no widget de alinhamento e passo a direção que eu quero que ele fique. Bottom top. Então, top right, por exemplo. Então, ele vai me jogar lá para cima. O outro widget que eu tenho é o de center, para centralizar as coisas. É muito simples. Pego o meu texto, jogo ele dentro de um widget de center e o texto é centralizado. Diferente, quem já precisou centralizar um texto no CSS? Pô, gente, eu apanho toda vez, tá? No Flutter é mamão com açúcar. Outro bem bacana é o padding. Então, a gente quer criar componentes que eles tenham um respiro. O que é isso, David? Que quando o usuário for ver, eu não tenho as informações tudo juntas, tudo grudadas. Então, eu consigo colocar espaço entre as coisas. E o padding vem para colocar esse espaço, ok? E ele é um parâmetro muito simples que a gente passa. Múltiplos elementos. David, legal, você me falou então o que é um widget, como ele funciona, como eu posiciono um widget, como que eu cuido do layout dele, mas como que eu posso trabalhar com mais de um widget? Aqui eu tenho os principais. O primeiro é a row. Então, a row é o widget onde ele consegue receber por padrão vários widgets, e ele vai colocando um widget do lado do outro, ok? Tenho a column, que é o inverso da row, vai colocar um embaixo do outro. Tenho a stack. A stack é bacana, que ele é o tipo de widget onde eu consigo colocar widgets em cima de widgets. Pensa o seguinte, um exemplo bem bacana. Quero criar um widget onde o botão ele fica flutuante ali na minha tela. Eu não quero que ele faça parte do layout, ele dá a sensação que ele tá flutuando na tela. É a stack que a gente vai utilizar, tá? Eu tenho um widget por trás, que é todo o meu design, é a minha tela, e o próximo item da stack é o botão que vai ficar flutuante ali em cima. E eu tenho um list view, que é quando eu quero aproveitar um scroll, que eu quero ter uma sequência de itens muito parecido com a column, só que com um scroll, ok? Eita. Opa! Aqui, gente, pequenos exemplos de aplicações rodando em Flutter, tá? Então, o primeiro exemplo é utilizando todo o Material Design. O Material Design ele tem uma paleta de cores muito, muito bonita, tá? Então, esse primeiro exemplo, ele está utilizando toda essa paleta do Material. O segundo também é um exemplo bem bacana. Todos os exemplos foram pegos lá do site do Flutter, tá? Flutter.dev, são exemplos da própria Google, onde ele faz aqui uma série de transições para mostrar para vocês a fluidez de fato que é um aplicativo em Flutter. O último ali também, eu tenho algumas pequenas animações, tá? Então, o Flutter ele produz resultados gráficos muito, muito, muito bonito. Animações. O Flutter ele tem, como ele nasceu com essa ideia de ser uma engine em cima do Skia, eu tenho a possibilidade de ter animações utilizando ferramentas de terceiros, como o Rive, como o Rive é o principal que eu vou lembrar aqui no momento, mas eu tenho outras ferramentas. Essa primeira é bem legal, que olha, enquanto o usuário vem digitando, o urso ele vem seguindo aqui a digitação. Essa animação ela é feita pelo design num software apartado, não é feita no Flutter, tá? O design exporta um JSON para a gente. Esse JSON, eu tenho ali estados que eu consigo ativar ele e falar, ó, quando determinada ação ocorrer, você ativa o estado A. Aí a animação faz uma transição. Uma segunda coisa vai acontecer, se ativa o estado B, a animação toma outra ação. Então, é bem bacana de entender que essas animações, elas são, gente, muito performáticas, tá?
O Flutter por trás, ele não está desenhando isso aqui bonitinho. Ele está lendo um JSON, está interpretando, e o Skia vai lá no final e joga o resultado para a gente. Isso aqui é um exemplo de código Flutter. Eu não quero que, quem nunca viu Flutter, primeira coisa, eu não quero que vocês se assustem, tá? Meu primeiro contato com o Flutter foi desesperador, confesso. Me assustou, parecia muito verboso. Eu falava, meu Deus, gente, que coisa verbosa. Por que eu tenho que escrever tanto? Por que é assim? Mas o Flutter, ele utiliza essa forma declarativa dele, e a gente, depois de um tempo, ganha proveito. Ele é um código fácil de ler. Ele é fácil de entender. Então, o que está acontecendo aqui? Primeira coisa, quando eu crio qualquer coisa no Flutter, esses componentes são componentes que vão estender o state ali. Está vendo a minha primeira linha? Eu tenho uma classe, myHomepage, state, eu estou estendendo o state. Essa classe de state é uma classe onde eu posso mudar os valores, mudar o estado daquele comportamento. Exemplo, um texto, normalmente eu não mudo o estado dele. Um texto é fixo do início ao fim da minha aplicação. Não tem por que eu ficar mudando alguma informação daquele texto, a não ser que ele seja dinâmico. Tá? Caso o meu componente ele precise ter uma mudança em tempo de execução, eu preciso ter um estado para ele. Tá? Então, esse estado, ele me garante, ele gera a possibilidade que, conforme o usuário está interagindo com o aplicativo, ele vai gerar mudanças e a tela vai estar mudando ali e o componente vai estar sendo recriado. Então, criei a classe. Toda a classe minha, do tipo state, seja stateful, stateless, ela precisa ter esse método build. O método build é um método que que desenha, que faz o build do nosso componente, do nosso widget, da nossa página e etc. O que eu tenho dentro dela? Ele está me retornando um widget de center. Lembra que eu mostrei para vocês que era muito simples centralizar o texto? Aqui, ó, eu estou centralizando uma coluna. Então, pensa, um quadrado mesmo, tá, o dispositivo, ele está centralizando uma coluna no meio ali do layout. Ele centraliza o alinhamento da minha coluna também para o centro, e a partir da minha coluna, eu tenho os filhos dela. Então, lembra que eu falei que a coluna pode ter vários filhos, um embaixo do outro? Aqui ele tem um texto, que é o Hello World from Flutter, e ele tem um ícone, que o tipo de ícone é um ícone do Android, a cor desse ícone é uma cor verde. Então, é isso que está acontecendo. Eu tenho um layout numa página centralizado numa coluna. Dentro dessa coluna, o primeiro componente é um texto, Hello World from Flutter, e o segundo item logo abaixo dessa coluna é um ícone do tipo Android com uma cor verde. É isso aqui, ó. Aquele código produz esse exemplo. Simples, mas é bacana para vocês terem essa primeira visão de como o Flutter aqui está ocorrendo. Aqui para a web, tá? Então, aquele mesmo código ele vai produzir para a web, para o iOS, para o Android, para desktop, para smartwatch, para o meu carro que utiliza o Android, por exemplo. Beleza. Expliquei o que é o Flutter. Já trouxe aqui vários exemplos para vocês, mas no final, né, David, por que o Flutter? Por que eu vou convencer vocês a dar uma chance para o Flutter? O Google. O primeiro cara que eu vou usar para defender o Flutter é o Google. Não é qualquer empresa, gente. Tá? Quem que está por trás do Flutter? O Google. Então, o Google, com uma série de eventos, vem popularizando o Flutter. O Flutter é open source. Qualquer um aqui pode ir lá no GitHub do Flutter, abrir um pull request, seu pull request vai ser avaliado pela própria comunidade, tá? Ele pode ser aceito, não aceito. Você pode chegar lá hoje e criticar os pull requests abertos. Eu sou uma pessoa que faço muito isso, gosto de estar por dentro dos pull requests, até para entender qual que vai ser o futuro da linguagem, da tecnologia,
para saber quais as mudanças que vai ter na versão 4 do Flutter. Então, estou sempre lá dentro do GitHub de olho. Tá? O Dart. O Dart é uma linguagem que, antes do Flutter, ele já existia. Ele tentou ser um possível substituto do JavaScript para a web. Teve uma iniciativa do Angular Dart aí da Google, que ela nem fala mais nisso, tá? E até então o Dart estava meio que morto. Quando o Flutter veio, foi o casamento perfeito. E hoje o Dart está em constante evolução. E o que é legal? Que a equipe a principal equipe que cuida do Dart é uma equipe do Google, e eles escutam muito a comunidade. A gente quer ter agora, tá para chegar a Salad Class, que o pessoal viu no Kotlin e queria trazer para dentro. A equipe está indo lá e está implementando a Salad Class. Então, o Dart é uma linguagem que toda versão que o Flutter é atualizado, o Dart vem junto. Então, um puxa o outro, tá? Toda evolução do Flutter, o Dart traz coisas novas. Toda vez que o Dart traz alguma coisa nova, na próxima semana o Flutter tem versão nova. Popularidade. O Flutter ele foi lançado em dezembro de 2018. Vai fazer 4 anos agora. Seus principais concorrentes já estão aí há muito mais tempo, tá? Então, eu tenho o Ionic. Quem aqui já viu o Ionic, trabalhou com o Ionic, eu sinto muito, tá, gente? O Ionic é sofrido. React Native. Eu trabalhei com React Native, eu gosto do React Native. Eu tenho casos de uso onde React Native é uma excelente escolha, só que olha a popularidade do Flutter no GitHub com 4 anos. Eu tenho mais de 146 mil stars. O que é isso, David? O que isso demonstra para a gente? Que a comunidade de desenvolvedores de Flutter é acompanha muito de perto essa tecnologia. Eles se interessam de saber aonde essa tecnologia vai chegar. Então, é uma tecnologia que vem crescendo muito. Tá? Essa pesquisa aqui eu tirei ontem. Um outro ponto bem bacana, alguém aqui já ouviu falar do Fuchsia OS? Fuchsia, viu uma mãozinha ali. O Fuchsia é uma proposta de sistema operacional, tá, da própria Google, como um possível substituto para o Android em algumas plataformas. O que é o Fuchsia? Ele já está aí, já tem um tempo bem bacana, eu sei que a gente já tem conceitos dele rodando, tá? É algo que vai acontecer em 2023, David? Não sei, gente. Ele já está aí há muito tempo nessa proposta, a gente já tem cases com ele rodando, ok? Ele é algo que vai chegar, com certeza. E o Fuchsia, ele é todo escrito em Dart e em Flutter. Então, ele é um sistema operacional onde o Flutter, de fato, vai ser o nativo. Vou conseguir rodar o aplicativo do Android, do iOS? Totalmente possível. Mas o Fuchsia, ele vai trazer essa segurança cada vez maior para o desenvolvedor Flutter. Tá? Por quê? Porque daí você vai estar fazendo o nativo para aquela plataforma. E se o Flutter der errado? Né? Essa é a pergunta que muita gente faz, como é uma tecnologia um tanto quanto recente. Pô, David, por que eu vou investir nela se ela der errado, cara? Eu vou perder alguns anos, alguns meses de estudo numa tecnologia que eu não sei se vai vingar? Então, aqui eu vou mostrar algumas das pequenas empresas que utilizam o Flutter. O Google utiliza o Flutter em vários aplicativos deles, tá? A Tencent utiliza muito, a Alibaba, a Groupon, Square. Eu tenho, gente, várias empresas fora do Brasil utilizando Flutter. Mais um pouquinho. Instituto Adventista, a BMW utiliza nos carros Flutter, eBay, inclusive, os engenheiros deles criaram uma série de pacotes para a comunidade open source. Então, o principal pacote de teste hoje da comunidade foi o eBay que proporcionou para a gente. Então, é muito bacana como grandes empresas vêm cada vez mais trazendo soluções open source. E no Brasil? No Brasil, a gente tem essas pequenas empresas, tá? Ambev.
Globo, iFood, Nubank, e eu vou aqui puxar aqui umazinha aqui para o Banco BV, é minha empresa, tá, gente? O Banco BV, a gente tem uma das maiores comunidades de Flutter, desenvolvedores Flutter lá dentro. Hoje eu acho que a gente está com cerca de 80 desenvolvedores Flutter somente dentro lá do Banco BV. Então, pô, tem muita empresa brasileira grande. Itaú, Ebanks, Bemol, a Serpro. A Serpro, ela apresentou um case lá na nossa comunidade, que é um dos maiores cases de utilização do Flutter do país, que é a CNH Digital. Se alguém aqui tiver o aplicativo no celular da CNH Digital, é feito em Flutter. E é um baita de um aplicativo. Leve, rápido, simples de utilização, ok? Então, gente, isso aqui dá uma visão para vocês que o mercado de trabalho em Flutter tem muita oportunidade, tem muita empresa grande. Aqui no Paraná eu conheço inúmeras empresas que utilizam. A gente, como comunidade, vem apoiando inúmeras outras novas empresas com treinamento para os profissionais. Então, recapitulando, para a gente aqui chegar no final. O Flutter é multiplataforma, ele é muito rápido, ele é open source, a curva de aprendizagem dele é baixa, o hot reload dele é muito lindo de se ver. Eu faço uma alteração no código, ele já reflete na tela praticamente instantâneo. E a comunidade. A comunidade é um diferencial muito grande para qualquer tecnologia. Esse é um exemplo aqui do código, onde eu vou alterar uma cor aqui e o hot reload já vai atualizar na tela. Salvei o hot reload, ó, em 566 milissegundos, alterou para a cor azul na tela. O Dart tem uma série de pacotes, então quase tudo que vocês precisam já tem pronto e feito no Dart, tá, gente? Esse é o site, pub.dev. Você digitou ali o que você quer. Ah, eu quero um pacote para fazer chamadas HTTP. Esse HTTP é da própria equipe da Google. Quero um package para abrir links, URL Launcher. Quero um package para pegar imagens da galeria do meu celular. Aqui é um outro exemplo aqui de um pacote, tá, de uma dependência também. O Flutter ele nos dá a possibilidade de eu colocar o Flutter dentro de um aplicativo já existente, um aplicativo nativo, e o inverso, colocar um aplicativo nativo dentro do Flutter. Então, David, eu já tenho um aplicativo todo feito em Android. Consigo colocar o Flutter dentro dele? Consigo. Tem um aplicativo em iOS. Consigo colocar o Flutter? Consigo também, gente. Então, o Flutter ele dá essa facilidade para a gente. O Nubank escalou com algo semelhante. Eles tinham um aplicativo, colocaram um pedacinho de Flutter ali dentro, foi escalando, até que hoje o Flutter não é 100%, mas é o framework mais utilizado dentro da Nubank. Comunidade. Aqui esses números, vou pedir desculpa que eles estão muito desatualizados. No Telegram, a gente já tem cerca de 10 mil membros no nosso grupo. Então, convido todo mundo, tá? Aqui está o Linktree da Flutterando. Eu sou um dos coordenadores da Flutterando, já tem alguns bons anos, tá? Então, no Telegram, a gente já tem cerca de 10 mil membros. No Discord, o Discord, eu vou pedir desculpa que eu estou um pouco afastado, até por conta de tempo. É muitos lugares aqui para a gente estar acompanhando. Tem uma galera da coordenação que foca só no Discord, eu acho que ele deve estar com 6, 7 mil membros. Então, tem live code, tem muita coisa acontecendo lá no Discord. E o principal é o nosso canal no YouTube, youtube.com/flutterando. Hoje a gente já está na casa de 50 mil inscritos, já deve ter passado de mais de 1000 vídeos aí sobre Flutter, tem uma série de entrevistas com vários profissionais também. A gente realiza 3 eventos de grande proporção anualmente, que é o Flutter Brasil. Então, a gente tem uma série de edições do Flutter Brasil no decorrer do ano. A gente convida empresas para vir falar um pouquinho de como está o Flutter, para fazer contratação e etc. Tá?
Então, conheçam a Fluterando. E é isso, gente.